Boa tarde. Eu sou professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Meu nome é Carlos Alberto Dabos Maluf. Continuando aquilo que falávamos no último vídeo e onde nós paramos, citava eu lá a lição de Rogério Lauria Marçal Tucci, um primoroso trabalho que escreveu para o Conjur. Lá o professor Rogério Lauria Marçal Tucci falava da excessiva onerosidade, das teorias da imprevisibilidade. No mesmo artigo, ainda cuidava ele do consumidor e também dos contratos administrativos. Quando ele dizia dos contratos administrativos, queria se referir à Lei 8.666 de 93, mais precisamente do artigo 65. Isso remontando à doutrina francesa, da teoria da imprevisão e do fato do príncipe. E, na realidade, também o professor Rogério Lauria Marçal Tucci fez menção a dois importantes juristas, o ex-ministro Eros Grau e a professora titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Paula Forgione, quando falava no precioso livro chamado O Estado, a Empresa e o Contrato, da editora Malheiros, 2005. Prosseguindo, hoje eu quero chamar a atenção dos senhores dessa questão do contrato administrativo, porque também um professor do Paraná, Marcelo Negri Soares, naqueles dois casos que eu comentei no vídeo anterior, um da cidade de Santos, segunda vara civil, onde o juiz fixou em 40% do valor da locação de uma empresa que explorava alguns bufês e pagava R$32 mil de aluguel, e o juiz fixou em 40%. E depois, o outro exemplo que dei, envolvendo o aeroporto Afonso Pena de Curitiba, onde uma concessionária não queria mais pagar aluguel, alegando caso fortuito e força maior, para a Infraero. E lá, o juiz federal havia isentado a empresa desses aluguéis, postergando. O que aconteceu é que o professor Marcelo Negri Soares, de forma sábia, disse o seguinte: não podemos misturar as coisas. Uma coisa é direito público, outra coisa é direito privado, questionando a natureza jurídica desses dois contratos. Porque uma coisa é uma locação para uma pessoa física, ou de dois particulares, quer dizer, envolvendo direito privado, e outra de direito público, envolvendo até uma concessionária. Há que se então ter mais tolerância, dizer, bom, eu deixar de pagar para o poder público é menos gravoso. Agora, deixando de pagar para uma pessoa física ou mesmo jurídica de um aluguel ou de dois aluguéis, isso poderá fazer falta, será um desastre para essa pessoa que deixará de receber esse aluguel. Então, o professor Marcelo Negri Soares, ele habilmente acha que há de ser feita essa distinção, dizendo ele o seguinte, que com certeza o Tribunal Regional Federal da 4ª Região poderá confirmar essa decisão de primeiro grau, ao passo que as decisões de São Paulo poderiam não dispensar o pagamento do aluguel, apenas diminuindo um pouco esse valor. Além do mais, eu queria dizer aos senhores que mesmo na doutrina, nós temos um trabalho muito interessante e muito bem pesquisado, um livro chamado Contratos, Temas Atuais, coordenados pela professora Giselda Ironac, professora titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o professor Flávio Tartucci, jovem civilista, tem uma obra já consagrada. Eles coordenaram esse trabalho e esse artigo foi publicado em 2008 pela GEM Método, e o autor desse trabalho foi André Borges de Carvalho Barros, sobre excessiva onerosidade, onde esse autor trata com muito cuidado e com uma farta bibliografia para explicar o que era excessiva onerosidade. Muito bem, da parte da doutrina, então já podemos hoje enfrentar os tribunais superiores. Trago aos senhores duas decisões importantes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma delas, do desembargador Arantes Teodoro, negando a uma comerciante que não queria pagar aluguel, dizendo que ela teria que pagar o aluguel sim. Ele só deu provimento ao agravo no sentido de que não poderia o locador protestar o título, ou seja, não poderia protestar, levar a protesto o aluguel. E eu aqui, em apertada síntese, o que dizia o desembargador Arantes Teodoro? Se me permitirem, para não desvirtuar o que disse o desembargador, vou ler a ementa do acórdão. Locação de imóvel comercial. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos aluguéis em face da quarentena decorrente da pandemia por Covid-19. Descabimento. Moratória que, pelo regime legal,
não pode ser imposta ao credor pelo juiz, devendo decorrer de ato negocial entre as partes ou por força de especial disposição legal, evocação do caso fortuito e força maior, que tampouco autoriza aquela medida. Cabimento, porém, de vedação à extração de protesto de título representativo do crédito por aluguéis, recurso parcialmente provido. Essa foi a emenda do acordo. Então, aqui o que o desembargador quis dizer, e essa é a minha interpretação, é de que realmente não se tratava de caso fortuito, porque o que caracteriza o caso fortuito, como dizia Clóvis de Vilacqua, não é a imprevisibilidade. Pode ser previsto, mas é inevitável. No caso de um furacão, de um terremoto, é previsto? Furacão, terremoto? É previsto, mas é inevitável. Isso é caso fortuito. No caso, então, afastou o caso fortuito. E, na realidade, quando ele disse, não, tem que pagar, o desembargador sabiamente disse o seguinte: não pode a parte unilateralmente dizer, não tem mais mora. Não compete ao juiz mudar aquilo que está na lei. Não compete ele dar a moratória. O que teria que fazer a locatária? Procurar o locador, fazer um acordo, um ato negocial. Tem que haver bilateralidade. Ele unilateralmente não pode estabelecer que não vai mais pagar o aluguel. Foi isso que o desembargador quis dizer. E, na realidade, ele, nesse voto, ele disse o seguinte: tem que chegar a um acordo, e aí nunca seria, então, simplesmente para parar de pagar o aluguel, suspender esse aluguel por conta e risco do inquilino. Essa foi uma decisão importante desse desembargador. A segunda decisão que eu trago aos senhores hoje, que chegou-me também às mãos, foi do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, no dia 8 de abril de 2020. Nesse, o que disse o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco? Vou ler para os senhores a ementa. Era um caso de mandado de segurança e pedido de suspensão de liminares. Decisões que determinaram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1º de março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no estado de São Paulo, nos moldes da Lei 13.979/2020, em face da pandemia da Covid-19. Presença de grave lesão à ordem, à economia e à segurança pública. Pedido acolhido. Aqui, o que aconteceu foi o seguinte: os juízes de primeiro grau concederam liminar e tutela antecipada a suspensão do pagamento dos tributos estaduais. A Procuradoria do Estado, enfim, o Estado de São Paulo, recorreu nesse mandado de segurança e o desembargador Pinheiro Franco, presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acolheu, deu provimento ao acordo para dizer que não, que teria que continuar havendo o pagamento. Mesmo porque, senhores, se o faturamento está sendo muito pequeno, é claro que o recolhimento também vai ser pequeno. É questão da capacidade contributiva. Eu não quero entrar aqui na área do direito tributário, mas é o problema do fato gerador e da capacidade contributiva. Evidente. Se o faturamento é pequeno, é claro que o recolhimento também será pequeno. Não há como fugir dessa linha de raciocínio. Então, nessa outra decisão recentíssima, do desembargador Pinheiro Franco, nós temos aí, novamente, a obrigação e exigência do pagamento dos débitos tributários. Isso eu estou me referindo ao Estado de São Paulo, que a contribuição. Tenho sido questionado quanto ao pagamento do IPTU, porque, na realidade, o IPTU continua sendo cobrado pelas prefeituras e também a pessoa às vezes não tem como pagar porque também a renda dela vai cair. E outros exemplos, como, por exemplo, os clubes, sociedades, os clubes continuam mandando carnês para os seus sócios e os sócios continuam pagando sem poder usar os clubes, porque os clubes têm despesas com os funcionários, etc, etc. Então fica uma situação difícil realmente, porque às vezes a pessoa, veja o círculo vicioso, a pessoa, a renda dela principal é aluguéis. Se ela deixa de receber aluguéis, como é que ela vai pagar o condomínio, como é que ela vai pagar o IPTU, como é que ela vai pagar o clube, o colégio dos filhos, a faculdade dos filhos? Quer dizer, tudo é feito em cascata. Uma coisa puxa a outra. E nós não sabemos quando vai terminar esse isolamento e não sabemos quando o comércio vai voltar a funcionar. Mas os tribunais estão atentos a tudo isso que está acontecendo, e nessas duas decisões que trouxe, temos outras. Inclusive, temos um caso de uma grande rede de concessionária, que é proprietária de vários imóveis, e alugou para outras empresas. Entendeu? Eu estou dando esse exemplo das concessionárias, porque são grandes empresas envolvendo muito dinheiro. Então, qual é a recomendação que faço a todos aqueles que estão vivendo esse drama? Tem que haver um consenso, quer dizer, no caso da locação,
entendo que o inquilino tem que procurar o proprietário para chegar a um meio termo, aquilo que os romanos falavam, a coisa média, nem 8 nem 80. E tem que haver bom senso, essa expressão. Quer dizer, qual que é o bom senso? Num dos vídeos que eu gravei, eu falava em até 50%. Os tribunais estão dizendo que 50% é pouco, pode chegar a 60%, 70%. Nessa decisão do desembargador Arantes Teodoro, ele não deu redução nenhuma. Fixou, mandou pagar o aluguel, dizendo que não há que se falar em redução. Eu, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou dizendo, me referindo ainda a este voto do desembargador Arantes Teodoro, ele se referia também àquele projeto do senador Anastasia, que retirou do seu texto o artigo 10º, que suspendia o pagamento dos aluguéis até outubro. E eu repito aquilo que eu havia dito naquele vídeo, de que as partes se propunham, a partir de outubro, a pagar uma parcela dos aluguéis vencidos junto com a parcela do mês a vencer. Ora, repetindo o que eu disse, se já está difícil a situação para pagar o aluguel do mês, como é que vai somar ainda o aluguel do mês com mais uma parcela do aluguel vencido? Seria uma coisa que inviável essa solução. Por isso que foi retirado do projeto Anastasia aquele artigo 10º do projeto de lei do senador Anastasia. Das duas decisões que trouxe do Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo, também tomei conhecimento de uma outra sentença de uma juíza de primeiro grau, da 32ª Vara Cível, a juíza doutora Gabriela Fragoso Calasso Costa. Nesse processo, essa tutela cautelar antecedente concedeu à juíza doutora Gabriela Fragoso Calasso Costa a liminar. E realmente ela acolheu a tese de uma concessionária de veículos contra um particular e ela pede o adiamento do pagamento dos aluguéis para pagar a partir de julho de 2020. O pedido não foi para se abster de pagar o aluguel, apenas para prorrogar a partir de julho, alegando a cláusula rebus sic stantibus. E essa concessionária alegou que tem várias lojas, muitos funcionários, não quer demitir seus funcionários, então pediu apenas uma prorrogação desse pagamento. A juíza, inclusive citando a lição do desembargador Enio Santarelli Giuliani, ensina que a cláusula rebus sic stantibus responde pelo nome da teoria da imprevisão, cuja função é bem franca: atuar criteriosamente para impedir que os objetivos econômicos do contrato se frustrem pelas surpreendentes adversidades que radicalizam a incoerência da vantagem excessiva para um e sacrifício cruel para outro. Ela citando o desembargador Enio Santarelli Giuliani. E aí a juíza continua falando da boa-fé, da função social do contrato, consagrado pelo Código de 2002. Cita ainda a juíza, o civilista do Rio de Janeiro, professor Gustavo Tepedino, falando da resolução por onerosidade excessiva. Voltando novamente a citar aquilo que eu já disse no outro vídeo, do artigo 478 do Código Civil. E cita também outro civilista, Nelson Rosenwald. Enfim, uma pesquisa muito bem feita pela juíza de primeiro grau, deferiu a tutela de urgência e suspendeu por 4 meses, englobando os aluguéis de março, abril, maio e junho de 2020, para pagar a partir de julho em 12 prestações a se vencerem juntamente com os locativos futuros. Isso, evidentemente, vai haver agravo. Isso foi no dia 1º de abril de 2020. Gabriela Fragoso Calasso Costa, que é a juíza da 32ª Vara Cível. Sentença muito bem fundamentada, com a doutrina, muito bem fundamentada e sujeita a agravo. Não sabemos ainda como o Tribunal de Justiça irá decidir nesse caso específico. Mas trouxe essa decisão dessa juíza de primeiro grau, porque eu, como doutrinador, estou falando como professor de direito e não como advogado, é meu dever mostrar os dois lados. Trouxe 2 decisões, uma do desembargador Teodoro e outra do desembargador Pinheiro Franco, que é o atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e essa outra decisão, também recente, da juíza Gabriela Fragoso Calasso Costa, da 32ª Vara Cível. Continuo atento e procurando, nesse período de quarentena e de retiro obrigatório, tentando transmitir aos senhores a minha experiência profissional de muito tempo, não só no magistério, como também na advocacia. Espero que com isso também eu tenha conseguido esclarecer esses pontos polêmicos e tudo que eu falei hoje. Ou seja, resumindo, voltando àquilo que disse no início da minha exposição, com aquele artigo primoroso do professor Rogério Lauria Marçal Tucci, citando o ex-ministro e professor Eros Grau e a professora Paula Forgione, no seu livro O Estado, a Empresa e o Contrato. Depois citei também André Borges de Carvalho Barros,
num trabalho sobre onerosidade excessiva, no livro de contratos, temas atuais, coordenados pela professora Giselda Hironaka e pelo professor Flávio Tartucci. Dizia eu também daquela posição do professor Marcelo Negri Soares, do Paraná, quando fez a distinção entre o que é direito público e direito privado, que há que se fazer essa distinção entre uma locação feita entre particulares, envolvendo direito privado, e uma locação envolvendo direito público, isso envolve a administração pública, então que o tratamento tem que ser diferenciado. Depois trouxe as decisões, essas duas decisões, uma do Tribunal de Justiça de São Paulo, do desembargador Teodoro, outra do desembargador Pinheiro Franco, e essa decisão da juíza Gabriela Fragoso Calasso Costa, da 32ª Vara Civil. Enfim, vamos continuar essa pesquisa, procurando sempre informar os senhores, porque estamos no regime de exceção contra um vírus que não sabemos a origem ainda, um inimigo invisível, e que tudo isso ainda é uma incógnita e não sabemos quando isso vai terminar. Só esperamos que não demore muito, porque senão a economia não vai aguentar, vai ser uma quebradeira geral. Muito obrigado e uma boa tarde.